Oi, gente! Eu tô aqui hoje para ajudar todo mundo a sentir a emoção que faz a gente manifestar tudo que a gente quer. Mas, em primeiro lugar, você sabe qual é essa emoção? Se vocês já acompanham aqui o canal ou conhecem os ensinamentos dos Abraham Hicks, que ensinam a gente sobre lei da atração, vocês sabem que eles falam com muita frequência para a gente entrar no vórtex, para a gente ser feliz, para a gente sentir satisfação e que isso atrai motivos para a gente sentir mais satisfação. E como tudo que a gente deseja, a gente acredita que a gente vai se sentir melhor quando a gente tiver essas coisas, que a gente vai ser feliz quando tiver essas coisas. Se você já sentir a felicidade agora, se você já sentir satisfação agora, você está atraindo as coisas que vão te causar satisfação quando elas chegarem. Então, por isso que em períodos que você está muito negativo, que você só está olhando para o lado ruim das mais coisas ruins acontecem. E em períodos que você está apreciando mais, agradecendo mais coisas boas acontecem. Mas é claro que não é só sentir satisfação, né? A nossa expectativa também influencia o que acontece com a gente, o que a gente fala influencia muito o que acontece com a gente. Então você pode sentir satisfação em várias áreas da sua vida, mas em uma área específica você fica falando que aquela área está emperrada, né? Eu conheço pessoas que falam isso, falam: "Nossa, eu tô muito bem, minha vida tá indo muito bem, mas nesse assunto eu não consigo deslanchar. Mas nesse assunto é o meu contraste." Ou, mas nesse assunto é onde eu tenho o meu desafio ou a minha dificuldade. Então, quando a gente afirma esse tipo de coisa, você faz com que isso continue acontecendo. Então, você está determinando que você vai continuar tendo dificuldade nessa área da sua vida, mesmo você sentindo satisfação. Então, a satisfação nos outros aspectos, né, a respeito de outras coisas da sua vida, elas vão atrair cada vez mais coisas boas, cada vez mais melhorias para as outras áreas da sua vida. Mas você ficar falando o mas, né, você ficar contradizendo os seus próprios pensamentos, ficar contradizendo os seus desejos, colocando esse mas, né, dizendo que algo é difícil, faz com que naquela área específica você tenha dificuldade, que é o motivo também pelo qual a gente percebe que algumas pessoas manifestam coisas que você desejaria, por exemplo, elas têm muita abundância, mas elas não parecem estar muito satisfeitas. Elas não sentem alegria, ou pelo menos não demonstram, né? Você percebe até um mau humor ali e elas continuam tendo muita abundância. Mas por quê? Porque elas estão acostumadas a ter abundância, elas olham para a abundância que elas têm a expectativa de ter mais abundância e mais abundância vem. E aí você pode me falar: "Ah, mas eu conheço uma pessoa que está sempre reclamando que não está vendendo tanto quanto gostaria e continua vendendo bastante, continua ganhando bastante dinheiro." E o que eu tenho para te dizer é que sempre existe uma explicação. Você não sabe o interior da pessoa, você não sabe se pela história de vida dela ela desejou muito essa abundância. E o Abraham fala que quando o desejo é muito forte, as coisas vêm apesar da nossa resistência. Ou você não sabe se, por ela já ter vivido muita abundância, a expectativa dela de abundância é alta. Então, apesar dela estar reclamando por não ser tanto quanto ela gostaria, ainda é uma expectativa muito mais alta do que o que você costuma manifestar. Então, sempre tem uma explicação. O que acontece com a gente é sempre resultado do nosso mix de vibrações. Por que um mix? Porque você pensa uma coisa que te ajuda, outra coisa que te atrapalha, e aí o resultado disso forma o seu mix de vibrações que justifica tudo que está acontecendo com você. E o Abraham fala muito dessa questão de que o maior atalho para a gente manifestar o que a gente quer é a gente focar a atenção no que já está dando certo. E muitas vezes eles falam dessa questão da satisfação. E eles até brincam com a gente que muitas vezes parece que a nossa resposta é algo do tipo: "Tá bom, Abraham, eu vou pagar o preço da felicidade para manifestar o que eu quero." Quer dizer, como se a gente não quisesse ser feliz, né? Como se a gente só pensasse em manifestar e aí é um esforço que a gente tem que fazer para ser feliz, porque sabe que isso vai ajudar a manifestar. E eu entendo isso, né? Porque eu sou tão humaninha aqui quanto vocês.
Então, realmente, às vezes a gente quer tanto alguma coisa que aquilo fica tão importante que você quer fazer qualquer coisa que te ensinarem, né? Qualquer coisa que seja um caminho para você chegar naquilo que você quer manifestar. Então, a gente fica muito focado nas coisas concretas, né? Na manifestação mesmo, na realização física daquilo que a gente desejou. E o Abraham fala, não tem nada de errado em a gente querer isso, né? A gente veio aqui para manifestar, para viver a realização de tudo isso que a gente desejou e que a gente vai continuar desejando, né? Cada vez coisas novas, cada vez coisas melhores. Então não tem nada de errado em você desejar coisas materiais, em você desejar melhoras no seu relacionamento, ou ter um relacionamento amoroso, ou qualquer coisa que você deseje. Você tem o direito de desejar todas essas coisas e você veio aqui para conseguir manifestar todas elas. Mas que realmente nessa ânsia por manifestar, às vezes a gente esquece do básico, né? E a gente esquece que, poxa, se eu quero manifestar essas coisas para ser feliz, então realmente deixa eu aprender algumas coisas aqui, algumas técnicas para me ajudar a ser mais feliz, mesmo antes de manifestar, não só para manifestar, mas para ser feliz em si, né? E teve um áudio recente aqui no canal em que eu compartilhei o relato de uma pessoa muito próspera, muito abundante, que já manifestou coisas muito legais e ela conta com muitos detalhes e dá pra ver na voz dela a satisfação dela, dá pra ver essa regrinha, né, de que realmente coisas que a gente faz curtindo, né? Ela conta diversas vezes que ela não se preocupava com alguma conta, com alguma questão e financeira, que ela tinha decidido gastar muito com alguma coisa, por exemplo, e ela não ficava pensando naquilo, ela só curtia e ia vivendo o resto da viagem, por exemplo, comendo onde queria comer e apreciando as coisas, e aí tudo se resolvia, né? O dinheiro entrava inesperadamente. Então, ela falou várias vezes essa questão da matemática não bater, né? Que não precisa bater, que a matemática do universo, ela faz as coisas acontecerem magicamente. Então, não tinha explicação para algumas coisas, né? De como num ano em que ela já ganhava muito bem, mas que ela não estava focada em satisfação, estava preocupada com conta, ou pelo menos estava preocupada em economizar, né, em guardar dinheiro. Não guardou e também não fizeram nada de legal. E em outro ano que se propuseram a fazer, ela e o marido, se propuseram a fazer um monte de coisas legais, por exemplo, uma festa maravilhosa, com o preço de uma festa de casamento. Ela manifestou tudo isso com muita facilidade, né? Ganhando o mesmo tanto, ela e o marido. Então, ela foi explicando pra gente várias vezes essa questão de que a matemática não bate e não precisa bater, né? O universo tem os seus caminhos. E é muito legal o relato dela, porque dá pra ver claramente, né, que ela não foi próspera a vida toda e dá pra ver muito nitidamente o quanto a satisfação, o curtir a vida, o ser grato, a gente percebe na voz dela, né, como ela admira belezas, como ela faz um monte de coisa desse tipo, faz com que as coisas fluam, né? Faz com que o dinheiro entre, faz com que a viagem aconteça. E deu para perceber que em outras épocas que ela não estava se sentindo desse mesmo jeito, as coisas não aconteceram. Então, quem não ouviu esse áudio dela, eu recomendo que ouça inteirinho, porque é uma lição de vida. E realmente é pra gente destrinchar aquilo e entender melhor o que está acontecendo ali, para a gente poder manifestar igual ela sabe fazer com tanta maestria. Ela nem tem consciência, na minha opinião, que ela é mestre em manifestar, mas para mim é, né? É só repetir a mesma fórmula que ela já fez tantas vezes e ela vai continuar manifestando tudo que ela deseja. Vou deixar aqui no comentário fixado embaixo do vídeo o link do vídeo em que ela relata tudo isso para quem quiser assistir, para ficar mais fácil de encontrar. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje são várias formas de como sentir essa emoção de satisfação, porque depois que a gente entende, né, que é super importante a gente sentir isso, eu percebo que muitas pessoas não sabem nem por onde começar, né, porque a gente vai vivendo a vida e foca em problemas e quando tenta sentir satisfação, não sente, né? A emoção não vem. Então eu vejo as pessoas tentando fazer lista de gratidão, mas é da boca para fora,
Eu lembro num workshop do Abraham que eu participei, né, que tinha eventos depois, a gente se reunia com outras pessoas participando do evento, e aí tinha música, as pessoas dançando. Eu lembro, por exemplo, de uma moça dançando e você via que ela não estava feliz de verdade, ela estava tentando estar feliz, né? A gente sente isso, você percebe quando você está tentando forçar, se coloca uma música e tenta se movimentar com alegria, porque você sabe que isso vai te ajudar a manifestar, mas você não tá sentindo aquela alegria, tá forçado, tá falso, né? Eu conheci pessoas, por exemplo, uma pessoa que participou do meu primeiro grupo de psicologia positiva e inteligência emocional, ela falava assim: eu não vejo essa beleza que as pessoas falam. Por exemplo, alguém olha para uma árvore florida e fala que lindo, e eu fico olhando para aquilo e eu falo: o que essa pessoa tá vendo? Eu não vejo nada. Então eu costumo falar que a gente precisa desenvolver receptores para ver, porque quando a gente não tá usando certas faculdades da nossa mente, elas atrofiam. Isso é assim com o nosso organismo como um todo, não é assim? Vocês não percebem? Por que a gente faz ginástica, né? Por que você vai na academia? Porque você dá um estímulo para o seu músculo, o seu organismo entende que a demanda está maior do que o usual, e aí ele pensa, eu preciso me adaptar a isso. E aí ele aumenta a sua musculatura para você conseguir dar conta daquilo, para aquilo ficar mais fácil para você. Mas o nosso organismo ele vai reagindo de acordo com a demanda. Se você não usa, vai atrofiando. E a mesma coisa com o hábito de apreciar, com o hábito de sentir uma certa emoção. Se você nunca sente, se você nunca aprecia, você pode tentar apreciar e a emoção não é sincera, você não sente aquilo de verdade, você não vê a beleza de verdade. Mas isso é treinável, como todo o resto, né? Então, em primeiro lugar, você precisa dar esse estímulo para o seu cérebro, ele precisa saber que você está querendo sentir isso. Então, você pode começar com pequenas coisas, não tentar dar um salto grande demais, que é isso que acontece na pessoa que está dançando ali sem estar sentindo uma alegria verdadeira, ela está tentando dar um salto, né? E a gente não consegue dar um salto na emoção. Mas quando a gente foca em qualquer coisa minúscula, pode ser minimamente mesmo, prazerosa, você começa a sentir um pouquinho de satisfação, mesmo que seja muito pouco. Até em estudos da psicologia positiva, eles comprovaram que, mesmo para quem tem depressão, sempre tem alguma coisa, mesmo que minimamente prazerosa, que a pessoa pode focar a atenção, e focando a atenção naquilo, ela vai melhorar um pouquinho. E com o tempo, se ela continuar insistindo nisso, em achar coisinhas do dia a dia prazerosas para focar a atenção, ela vai melhorando da depressão. Então, todo mundo, mesmo quem tem muita dificuldade, consegue, usando essa técnica, né, de focar no pequeno e deixar que ele cresça, vai conseguir melhorar, vai conseguir desenvolver essa habilidade na sua mente, né? O seu cérebro vai aprender a sentir satisfação, vai aprender a ver beleza nas coisas. Teve um workshop dos Abraham que eu participei em que eles bateram bastante na tecla de uma analogia que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Eles falaram assim, que se você colocar a água para ferver e você não desligar o fogo, ela vai entrar em ebulição. Então ela começa fria, né, numa certa temperatura, mas ela vai esquentando, e se você não tiver a impaciência de desligar antes da hora, né, ou de desfocar a atenção daquilo antes da hora, fazendo essa analogia de prestar atenção em algo prazeroso, em algo que está te trazendo satisfação, você vai chegar em ebulição. Então, da mesma forma, a gente pode, no nosso dia a dia, e eles falaram exatamente isso, que era essa a analogia, que a gente deveria encontrar o sentimento de satisfação nas mínimas coisas e ficar tirando leite daquilo, ficar saboreando aquilo, focar por mais tempo naquilo, para aquilo ampliar dentro da gente. E que aos pouquinhos outras coisas trazem mais satisfação e a gente vai desenvolvendo essa capacidade de sentir mais satisfação. Então, essa é a dica, esse é o caminho, é a gente começar no pequeno. E agora eu vou dar várias dicas práticas de como a gente pode fazer isso no dia a dia. Então, todo mundo tem ao seu redor diversos estímulos, certo? A gente tem coisas que a gente está observando
E todo mundo tem coisas bonitas e coisas feias, tem coisas legais e coisas chatas, né? Isso está acontecendo ao mesmo tempo em torno de nós. Conforme a gente vai treinando a habilidade para sentir satisfação, até coisas que em outros momentos você poderia achar feio, como um dia nublado, você pode começar a achar bonito, né? A cor que tudo fica depois da chuva. Então, a gente vai achando beleza com mais frequência nas coisas. Mas inicialmente, talvez você vai ter que achar alguma coisa mais fácil para você de sentir satisfação. Então, você pode começar, por exemplo, saindo para fazer uma caminhada e tentando notar o sol batendo nas folhas das árvores, as árvores floridas, qualquer flor no caminho, a cor do céu, as nuvens no céu, o desenho que elas estão fazendo, a luz do sol passando através das nuvens. E conforme você for olhando para tudo isso, você pode ficar pensando: ah, isso é tão satisfatório. É tão satisfatório olhar para isso. É tão satisfatório estar sentindo essa brisa no rosto. É tão satisfatório que esse ar tá fresquinho. É tão satisfatório sentir o meu corpo se movimentando. É tão satisfatório poder olhar para essa graminha aqui crescendo na calçada. Sabe, você pode achar qualquer motivo para apreciar. E no dia a dia, dentro de casa, também, sabe? Encostou numa caneca quentinha porque você preparou lá alguma bebida para você beber, para te aquecer. Sente aquela sensação do quentinho na sua mão. Pega aquele aconchego para você, aquele conforto. Beber uma água fresquinha num dia quente, presta atenção naquela sensação de refrescância, de alívio. E assim por diante, sabe? A gente tem essas sensações para todo lado. Se tiver um animal de estimação, faz carinho no animal de estimação. Presta atenção no quanto o pelo é macio, presta atenção no olhar amoroso daquele bichinho. Tudo isso vai trazendo pra gente esses motivos para sentir satisfação. E tem duas formas principais da gente ampliar isso. Uma é falando mesmo, nem que seja mentalmente, tipo isso que eu estava falando agora. Pensando, ah, isso é tão satisfatório, ah, isso é tão satisfatório. Mas a outra forma nem é você verbalizando isso, né? Usando palavras, mesmo que seja dentro da sua mente. A outra forma é só você localizar aquela emoção, como se fosse uma estação de rádio, você vai achando qual é, e aí quando você sentiu, você foca nela, você fica mais tempo nela, você percebe, você fica consciente que você está sentindo aquilo. Então façam o que for mais fácil para vocês. Às vezes vai ser as duas coisas, às vezes uma coisa vai ser mais fácil ou mais natural ou mais espontânea que a outra. Às vezes vocês vão falar que isso é tão satisfatório, isso é tão satisfatório, mas vai ser da boca para fora, vocês não vão estar sentindo de verdade. Mas a sugestão é que vocês façam isso porque é a história do fogo. É ligar o fogo e vai entrar em ebulição se você deixar a atenção naquilo pelo devido tempo, né? Então, não desanimar pelo fato de que inicialmente você falou da boca para fora. E claro, escolher coisas pequenas e fáceis no início, né? Então, mesmo o decidir colocar uma música para isso te animar, se você estiver muito distante da emoção de animação, se colocar uma música animada, ela não vai te animar, ela pode até te incomodar. E você pode sentir emoção ao contrário, né? Você pode sentir tristeza por perceber o quanto você está distante de se sentir bem com aquela música como você já se sentiu um dia. Então a gente é assim, né? Se a gente está muito distante da emoção que a gente quer sentir, da emoção de bem-estar, as coisas que trariam bem-estar, elas muitas vezes até irritam, né? Por essa distância. Então, não tentem dar esse salto grande demais, mas então o que fazer? Comece com uma coisa pequenininha. Por exemplo, antes de colocar a música, até porque se você tentar deixar que venha uma música espontaneamente ali aleatória, você não vai atrair uma música legal. Ou se você tiver escolhido a música legal, vai acontecer isso de não gerar a emoção que você gostaria de qualquer forma. Então, previamente a isso, faça isso, de colocar a intenção de se sentir bem, de tentar achar pequenas coisas. Às vezes você pode estar dentro do carro e viu o sol bater em algum lugar e você pensar, isso é bonito. Você pode estar
bebendo água e você viu um brilho numa gotinha de água e você pode pensar, isso é bonito, né? Isso é sentir apreciação. Vocês vão ver, se vocês não viram ainda no relato dessa moça que manifesta tanta coisa, vocês vão ver o quanto ela aprecia beleza, né? Então isso atrai coisas boas. Então, se você começar o seu dia tentando sentir coisas boas, né? Tentando falar, isso é satisfatório para várias coisas. E tentando sentir realmente. Então, por exemplo, acordando, a gente já falou disso algumas vezes, né? Porque o Abraham recomenda muito isso. Acordando, já passar a mão nos lençóis, já tentar sentir alguma sensação prazerosa, né? Já focar a atenção nisso, já olhar para alguma beleza em algum lugar. Você tentando começar o seu dia assim, já fica mais fácil de você ir pegando embalo. Mas mesmo que você não tenha começado o dia, né? Mesmo a pessoa deprimida, como eu falei, a qualquer momento você pode olhar em volta e falar: olha, tem um pano aqui pendurado e olha o jeito que ele tá caído, essa dobrinha que ele tá formando. Isso é bonito, isso é bonito, isso é satisfatório, sabe? Tentar achar coisas simples à sua volta que você comece a ver alguma coisa bonitinha. E não se preocupe se você não estiver vendo, porque você vai desenvolver receptor para ver, como eu gosto de falar. Se você ficar dando esse estímulo, se você ficar mostrando para si mesmo, para o seu cérebro, que essa é a sua demanda, que você quer sentir isso, né? E quando você dá atenção para coisas, querendo sentir isso, quando você fica buscando em volta coisas para apreciar, coisas para achar bonito, coisas para agradecer, coisas que você acha que trazem essa sensação de que isso é muito bom, isso me faz bem, isso me faz me sentir abençoada ou abençoado. Quando você olha em volta com essa intenção, você está dando esse estímulo para o seu cérebro. E ele vai se adaptar a isso e você vai sentir com mais frequência. Como a pessoa que participou do meu grupo, depois de um tempo, contou pra gente que ela tava vendo beleza nas coisas e ela não costumava sentir isso, né? Tava se sentindo grata, tava feliz com pequenas coisas do dia a dia, tipo a voz da neta telefonando pra ela e ela não enxergava nada disso antes. Então, em resumo do que eu disse hoje, sentir satisfação é um atalho, né? Encurta o caminho para que as coisas cheguem até nós, as coisas que a gente deseja, desde que a gente não fique contrariando os nossos desejos, falando do que está ruim, falando de não estar acontecendo ainda, né? Se você nunca pensasse a respeito de algo que ainda não está acontecendo e ficasse só sentindo satisfação em geral, tudo que você quer aconteceria, né? Então, não atrapalhar com pensamentos negativos, focando no negativo e buscar esse sentimento de satisfação com mais frequência, não só para manifestar, mas porque é para isso que a gente veio, né? A gente veio para ser feliz. E não tentar dar saltos grandes demais, mas começar com coisas pequenininhas, né? Olhando para pequenos detalhes do nosso dia a dia que já causam satisfação e que isso vai naturalmente crescer e ficar mais forte dentro da gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado, que seja algo que vocês possam aplicar agora na vida de vocês. Um beijo enorme e até uma próxima!